Poderia ter sido só mais um dia qualquer no planeta Terra, mas naquela noite, pouco antes do fechamento do mercado financeiro, algo histórico aconteceu. O maior assalto do futebol mundial. E o palco foi a Bolsa de Valores de Londres. Uma família americana, quase desconhecida, até então completamente fora do radar, assumiu o controle do maior clube da Inglaterra. Nas 2 décadas seguintes, o mundo inteiro assistiu estarrecido enquanto Manchester United se transformava na vaca leiteira definitiva, explorada até a última gota, o símbolo perfeito da transformação de um clube em puro negócio. Enquanto o dinheiro jorrava para os donos, dentro de campo o time afundava. Mas como esses caras que nada entendiam de futebol conseguiram se manter no poder por 20 anos e ainda lucrar bilhões? E mais, qual foi o papel de Alex Ferguson nessa história que muitos consideram o maior roubo já cometido contra os torcedores do United? Uma traição global, onde os princípios se curvaram ao interesse próprio? Segura, porque chegou a hora de puxar o gatilho. Então, aperte o cinto. Foi uma época de protestos intensos em Manchester. Torcedores enfurecidos se mobilizavam nas ruas e nas arquibancadas contra os novos donos. Isso lá em 2005. Mas a história começa um pouco antes. Mais ou menos na metade de 2003, quase ninguém deu bola para a notícia de que o investidor americano misterioso tinha adquirido uma pequena fatia do clube. 3% das ações compradas por 9 milhões de libras. Naquela época, as ações do United eram negociadas livremente na bolsa há mais de uma década e na prática viviam mudando de mãos entre investidores preocupados apenas com o lucro, comprando e vendendo conforme o time vencia títulos e valorizava seus papéis. Vale lembrar que naquele mesmo 2003, a imprensa britânica falava abertamente sobre a possível compra do United por Roman Abramovich, que acabou optando por outro clube inglês, o Chelsea. Por isso, aquele novo acionista discreto não despertou quase nenhum interesse. Mas o que ninguém podia imaginar era que esse americano sem rosto era bem diferente de qualquer outro investidor que já havia passado por Old Trafford. Seu nome era Malcolm Glazer e a história dele era marcada por uma mistura de frieza, cálculo e ambição sem limites. Construiu seu império no mercado imobiliário, sempre agindo de forma estratégica, astuta e implacável nos negócios. Se especializou nas chamadas aquisições alavancadas, pegava dinheiro emprestado para comprar propriedades e usava esses mesmos imóveis como garantia. E de forma inacreditável, muitas vezes não investia um único centavo do próprio bolso. Esse método meticuloso de fazer negócios se tornou uma característica familiar. Todos os filhos de Malcolm ocupavam cargos de poder em suas empresas e seguiam à risca o estilo do pai. Cerca de 10 anos antes de mirar no United, os Glazers decidiram investir em outro tipo de futebol, o americano. Por 92 milhões de dólares, uma quantia recorde para a época, compraram o Tampa Bay Buccaneers, um time da Flórida que vivia uma fase completamente decadente. Os Bucs eram sinônimo de mediocridade, mais de 10 anos sem sequer chegar aos playoffs. Mas 20 anos depois, tudo tinha mudado. O clube conquistou 2 Super Bowls, ganhou um novo estádio, um centro de treinamento ultramoderno e viu seu valor de mercado multiplicar por 25. Algo simplesmente insano. Mas não se engane, comprar o Tampa Bay não foi um capricho de milionários. Não teve nada de amor ao esporte. Os Glazers tinham um plano de negócios muito bem desenhado. Assim que compraram o clube, Malcolm começou a pressionar o governo local para financiar um novo estádio de 70 mil lugares, bancado com dinheiro público. Ameaçou as autoridades com a possibilidade de mudar o time de cidade, uma tática até comum na NFL. Mas tinha um pequeno detalhe: a cidade simplesmente não tinha dinheiro para bancar um projeto tão grandioso. Foi então que Malcolm Glazer decidiu apertar o cerco. Ele começou a se reunir publicamente com autoridades de outras cidades, enquanto alimentava a imprensa com boatos de que poderia mudar o time de lugar. A jogada era clara: colocar pressão, e funcionou. Com medo de perder o Tampa Bay Buccaneers, as autoridades de Tampa cederam. A cidade concordou em bancar o novo estádio, criando inclusive
inclusive um imposto específico para financiar o projeto. Esse episódio mostrou quanto os Glazers estavam dispostos a ir longe, muito longe, para proteger e expandir seus negócios. Agora voltamos a Manchester. Menos de um ano depois da primeira compra, aquela fatia inicial de 3%, a família começou uma estratégia silenciosa e calculada: comprar mais ações, pouco a pouco, em pequenas quantidades. E quem percebeu o perigo primeiro foram os próprios torcedores. Naquele momento, os fãs do United detinham 17,7% das ações do clube, através de uma organização chamada Shareholders United. E, inclusive, tinha um representante no conselho administrativo. Eles soaram alarme, pedindo que os demais diretores ficassem atentos ao movimento agressivo daquele novo investidor americano. A preocupação era clara. Diferente de Roman Abramovich, os Glazers não iam colocar o próprio dinheiro no clube. O temor era que eles jogassem os custos nas costas da torcida, repetindo o que já tinham feito na Flórida: erguer um estádio com verba pública, enquanto o lucro ficava em casa. Na metade de 2004, o conselho do United se colocou ao lado dos torcedores e rejeitou oficialmente a proposta de compra dos Glazers. Mas essa família não conhecia a palavra não. Eles mudaram de tática, largaram um confronto direto e passaram a agir pelas sombras, adquirindo pequenas parcelas do clube de forma discreta, dividindo o conselho e convencendo acionistas individuais a vender. Quando 2004 chegou ao fim, os Glazers já controlavam 30% do Manchester United. Dali em diante, as jogadas silenciosas deixaram de ser suficientes. Os grandes acionistas estavam em cena e qualquer novo movimento despertaria atenção imediata. E foi exatamente nesse momento que Sir Alex Ferguson, o homem mais poderoso do United, entrou em cena. Fergie chegou ao clube com uma missão: derrubar o domínio do Liverpool. E ao longo dos anos 90, conseguiu. Aquela foi uma década dourada, um verdadeiro império erguido em Old Trafford. O United não apenas vencia, ele reinava. Ferguson foi condecorado cavaleiro pela rainha por suas contribuições ao futebol inglês. Fora dos gramados, ele também cultivava uma paixão inesperada: as corridas de cavalos. Esse hobby o aproximou de dois investidores influentes, John Magnier e J.P. McManus, dois irlandeses milionários, donos de aras e especialistas na criação de cavalos de elite. Na verdade, eles só se tornaram acionistas do United graças ao próprio Ferguson, que, com sua reputação e resultados, praticamente garantia a valorização das ações. Em forma de agradecimento, Magnier e McManus presentearam Fergie com um cavalo de corrida extraordinário, o lendário Rock of Gibraltar. O animal foi registrado oficialmente em nome de Ferguson, corria com as cores do Manchester United e simbolizava o prestígio do treinador dentro e fora do clube. Mas, na realidade, os verdadeiros donos ainda eram seus amigos bilionários. E foi aí que a amizade começou a se esfacelar. Em 2003, Rock of Gibraltar foi avaliado em inacreditáveis 50 milhões de libras, apenas com prêmios e direitos de reprodução. Quando descobriu isso, Ferguson decidiu reivindicar parte da propriedade e dos lucros, não só do cavalo, mas também do programa de criação do Aras, onde ele e seus descendentes eram mantidos. Foi o início de um conflito que abalaria as estruturas do clube e abriria o caminho para a ascensão definitiva dos Glazers. Também valia dezenas de milhões de libras, mas quando Alex Ferguson foi atrás de sua parte, John Magnier e J.P. McManus simplesmente riram das suas exigências, tratando tudo como uma fantasia absurda. Ofendido e tomado pela raiva, Fergie ignorou os conselhos dos colegas do clube que pediam prudência. Todos temiam que a história virasse um escândalo público. Mesmo assim, ele decidiu levar o caso aos tribunais. Era uma aposta arriscada, quase suicida. Ferguson não tinha chance real de vencer, mas sua teimosia lendária não deixava recuar. O problema é que ele não entendia exatamente com quem estava mexendo. Magnier e McManus, apelidados de a Máfia de Coolmore, eram figuras poderosíssimas na Irlanda, implacáveis em negócios e conhecidos por sua influência quase política no país. Os dois encararam um processo em Dublin, capital da Irlanda, literalmente o quintal deles, como um insulto pessoal, e juraram que Ferguson se arrependeria profundamente. Primeiro, contra-atacaram com uma campanha de destruição de reputação em escala total, usando seus contatos
contatos no alto escalão da imprensa começaram a desenhar uma imagem sombria do treinador. A lenda vitoriosa de Old Trafford passou a ser retratada como um homem de excesso de poder e sombras fora de campo, até a BBC entrou no jogo, exibindo um documentário que insinuava que Fergie usava seu próprio filho, Jason Ferguson, um agente de jogadores, para intermediar negociações de transferências no United. A denúncia levantava uma questão perigosa. Será que a família Ferguson estava lucrando pessoalmente com os negócios do clube? Mas os irlandeses não pararam por aí. Maguire e McManus foram além e entregaram aos acionistas do Manchester United uma série de documentos confidenciais, relatórios minuciosos sobre transações financeiras e contratações. Neles, sugeriram que Ferguson misturava seus interesses pessoais com os do clube e exigiram uma auditoria completa, além de novas políticas de transparência. Quando as informações dessa reunião do conselho vazaram para a imprensa, o estrago foi imediato. A diretoria do United não teve escolha a não ser se distanciar publicamente de Jason Ferguson e limitar temporariamente a influência de Sir Alex nas decisões de mercado. Mas, para os irlandeses, isso ainda era pouco. Enquanto se preparavam para o processo judicial, eles decidiram atacar em outra frente. Começaram a comprar mais ações do clube. Os reais motivos dessa manobra nunca foram revelados, nem por eles. Mas muitos analistas acreditam que Maguire e McManus não buscavam mais manchar a imagem de Ferguson, queriam algo bem mais doloroso, queriam acabar com a carreira dele. Fergie tinha ido longe demais, cutucado as pessoas erradas, e agora eles planejavam se vingar da forma mais cruel possível. A ideia era ousada, mais simples: expulsar Ferguson do Manchester United. No começo parecia impensável. Estamos falando de Sir Alex Ferguson, o homem que resgatou a glória perdida do clube depois de 30 anos e se tornou um dos maiores técnicos da história do futebol. Mas Maguire e McManus tinham um plano. À medida que aumentavam sua participação acionária, queriam ganhar força suficiente dentro do conselho para bloquear a renovação do contrato de Ferguson, que terminaria no final de 2005. O campo estava sendo preparado para uma guerra corporativa, uma que mudaria o destino do Manchester United para sempre. Mas se tem uma coisa que todos deveriam saber sobre Sir Alex Ferguson, é que ele nunca recuava de uma briga. Fosse dentro de campo, nos bastidores ou até nos tribunais, o escocês sempre foi movido pela disputa. Usando toda a influência que tinha entre os torcedores, Ferguson conseguiu unir o grupo Shareholders United a seu favor. Eles o apoiaram nas reuniões do conselho e organizaram protestos contra seus poderosos adversários. Mas, enquanto essa guerra fervia diante das câmeras, algo muito mais silencioso acontecia longe dos holofotes. Os Glazers seguiam comprando ações, pedaço por pedaço, nas sombras, completamente fora do radar. No fim de 2004, o conselho do Manchester United estava dividido em 3 grandes blocos, cada um com seus próprios interesses, agendas e níveis de poder. A tensão era tão densa que parecia prestes a explodir. E então, com a virada do ano, o movimento totalmente inesperado mudou tudo. A chamada máfia de Coolmore, Maguire e McManus mudou de lado. Primeiro, eles decidiram encerrar o processo contra Ferguson fora dos tribunais. Sir Alex saiu aparentemente vencedor, levando 2 milhões e 500 mil libras em troca de abrir mão de qualquer reivindicação futura sobre Rock of Gibraltar. Mas o verdadeiro golpe viria logo depois. Poucos meses mais tarde, os empresários irlandeses venderam toda a sua participação no clube. Para quem? Para os Glazers. A pergunta era inevitável. O que aconteceu? Por que essa reviravolta tão repentina? A resposta estava no jogo de bastidores que eles conduziam o tempo todo. Maguire e McManus nunca foram guiados pelo orgulho, e sim pelo lucro. Eles aproveitaram a corrida dos Glazers por ações e usaram o escândalo com Ferguson para derrubar o preço dos papéis, mergulhando o United em controvérsias e incertezas. Quando a poeira começou a baixar e o valor das ações voltou a subir, os dois venderam tudo, embolsando um lucro milionário no momento ideal. Mas o tabuleiro ainda não tinha parado de girar. O segundo grande golpe vinha agora de dentro do próprio clube. Ferguson também mudou de lado. Depois de se posicionar publicamente ao lado dos torcedores e contra os Glazers, ele repentinamente se reaproximou dos americanos. Pressionado por inimigos poderosos e percebendo que estava isolado, Ferguson viu nos Glazers a chance de se proteger e os aceitou como aliados. Em troca, a família lhe ofereceu mais poder e liberdade total nas decisões
questões de futebol, além de um compromisso tácito. Não teria auditorias nem investigações incômodas sobre as transferências do clube. Um acordo conveniente para ambos. Os Glazers precisavam da figura lendária de Ferguson para acalmar o caos nas arquibancadas, e ele de um abrigo político para continuar no topo. Mas o plano não saiu tão bem quanto esperavam. Fergie não conseguiu conter a fúria da torcida. Muitos fãs se sentiram traídos, acreditando que o treinador tinha se vendido. Enquanto o técnico tentava justificar suas decisões, os torcedores passaram à ofensiva. Eles sabiam que a compra total do clube era iminente e estavam determinados a impedir que isso acontecesse. Um grupo de acionistas conseguiu um empréstimo de 100 milhões de libras, planejando comprar uma fatia suficiente para bloquear a tomada de controle dos Glazers. Foi uma medida desesperada, mas corajosa. Os torcedores se uniram em um fundo coletivo, com apoio de outras associações de fãs, e entraram em contato com 30 mil pequenos acionistas. O objetivo era reunir todas essas pequenas participações em um único grande fundo, forte o bastante para enfrentar os americanos de igual para igual. Em paralelo, o presidente do Shareholders United escreveu pessoalmente para Magnier e McManus, implorando que não vendesse suas ações aos Glazers. Na carta, ele alertava: essa decisão pode condenar o clube por gerações. Mas o apelo chegou tarde demais. Os magnatas irlandeses já tinham batido o martelo. Em maio de 2005, eles anunciaram a venda de toda a sua participação no Manchester United, e o acordo foi fechado em questão de dias. Os Glazers não perderam tempo, fizeram uma oferta sólida, pegaram o valor perdido e dentro de uma semana, o destino do Manchester United estava selado. E eles não pararam por aí. Depois de eliminar o último grande acionista resistente, os Glazers alcançaram a fatídica marca de 75% das ações. Esse número mágico lhes dava controle total sobre o Manchester United. A partir dali, eles tinham poder legal para retirar o clube da Bolsa de Valores de Londres e transformá-lo em uma empresa privada, sem precisar da aprovação de ninguém. E o que fizeram logo depois? Exatamente isso. Em poucos dias, o United foi removido da bolsa, bloqueando qualquer chance de outros investidores comprarem ações. O veredito estava selado. O Manchester United agora pertencia de corpo e alma à família Glazer. E como muitos temiam, a realidade se mostrou muito pior do que os piores pesadelos dos torcedores. À primeira vista dos novos donos, o Old Trafford foi cenário de guerra. Joel, Brian e Avon Glazer foram recebidos por uma multidão enfurecida, sob gritos, insultos e vaias ensurdecedoras. A situação saiu tanto do controle que a polícia precisou intervir para conter o caos. Definitivamente, não foi o bem-vindo que esperavam, mas mesmo com a torcida em chamas, os Glazers não perderam tempo. Logo no primeiro ano, ampliaram o Old Trafford, trazendo modernização e capacidade extra ao estádio, e fizeram 4 contratações de peso, peças que viriam a formar a espinha dorsal do time nos anos seguintes. Além disso, o clube fechou um patrocínio histórico com a gigante americana de seguros AIG, um acordo que bateu todos os recordes de valores até então. Após uma sequência de escândalos, tensões e protestos, o Manchester United parecia, enfim, encontrar um ponto de estabilidade. Ferguson recuperou poder total sobre as transferências e voltou a direcionar toda a sua energia para o que sabia fazer de melhor: vencer. E venceu. O United voltou ao topo, dominando a Inglaterra e a Europa. Entre 2007 e 2009, o clube chegou a 2 finais consecutivas da Champions League, vencendo uma delas com futebol de autoridade e tradição. E é aqui que entra o nome que mudaria os rumos dos bastidores: Ed Woodward, um jovem financista de apenas 32 anos, vindo do setor de investimentos do JP Morgan. Woodward tinha sido o principal assessor dos Glazers durante o processo de aquisição, e sua performance impressionou tanto a família que ele foi rapidamente promovido a um cargo estratégico dentro do clube. Para os Glazers, Woodward era o nome certo no lugar certo, e com razão. Além do seu talento com números, ele compartilhava da visão dos novos donos, ver o Manchester United como um negócio global, mais do que um simples clube de futebol. Vindos da NFL, onde tudo é controlado por regras rigidamente comerciais, os Glazers ficaram chocados com o quanto o United lucrava pouco com patrocínios, considerando que possuía a maior base de torcedores do mundo. Na cabeça deles, o clube tinha potencial para se tornar a marca esportiva mais poderosa do planeta, e o Woodward seria o cérebro por trás dessa transformação.
Diferente da antiga diretoria, que prezava pelo prestígio e exclusividade de seus parceiros, Woodward apostou em volume. O United foi um dos primeiros clubes da história a adotar uma estratégia de globalização total. Eles começaram a fechar contratos regionais de patrocínio, dando direito a empresas de diferentes países usarem o nome e o escudo do Manchester United, tudo sem precisar aparecer no uniforme ou dentro do estádio. Um operador de telefonia da Arábia Saudita, um fabricante de pneus na Índia, uma marca de macarrão instantâneo no Japão e por aí vai. Os acordos se multiplicaram numa velocidade impressionante. Em apenas 5 anos, sob o comando dos Glazers, a receita do clube praticamente dobrou. O dinheiro das bilheterias perdeu importância. Agora, a força do United vinha do mercado global e dos contratos comerciais. O futebol se tornava um produto e o Manchester United, a empresa de futebol mais lucrativa do planeta. Dentro e fora de campo, os Red Devils pareciam viver dias de glória. Títulos, recordes, estádios cheios. Para alguns, talvez os torcedores que odiavam os Glazers estivessem apenas exagerando. Afinal, quem podia garantir que eles não queriam o melhor para o clube? Quem sabe os americanos só desejavam ver o Manchester United crescer e prosperar? Mas não, nem de perto. Os torcedores sempre estavam certos. Conforme o United se transformava numa marca global, o clube se desconectava de suas raízes. A comercialização tomou conta. O amor, a paixão, a alma, tudo foi sendo substituído por gráficos, lucros e estratégias de mercado. O que antes era um clube vivo virou uma máquina de fazer dinheiro. Mas o pior ainda estava por vir. Em 2006, no auge dessa expansão comercial, os Glazers anunciaram algo que mudaria tudo. Iriam refinanciar a dívida do clube. Só tinha um pequeno problema. A maioria das pessoas nem sabia que existia uma dívida. Dívida? Como assim? Perguntavam os torcedores. O Manchester United nunca foi um clube endividado. Desde que entraram na Bolsa de Valores nos anos 90, suas finanças eram sólidas. Mas aí estava o truque. Os Glazers usaram a mesma manobra que sempre aplicaram no mercado imobiliário. Pegaram dinheiro emprestado para comprar o clube usando os próprios ativos do United como garantia. E depois transferiram essa dívida gigante para o próprio clube. Olha, é importante entender. Sim, quase todo time de futebol tem algum grau de endividamento, mas normalmente é algo controlado, distribuído com o tempo, sem afetar o funcionamento do dia a dia. Com os Glazers, a história era bem diferente. Parte dos empréstimos vinham de bancos ingleses, com taxas normais, mas outra parte, a mais pesada, estava nas mãos de fundos de hedge, cobrando juros 3 vezes maiores. O resultado foi desastroso. No primeiro ano dos Glazers, o Manchester United desembolsou 113 milhões de libras só com pagamentos de empréstimos. Para efeito de comparação, a receita total do clube naquele ano foi de apenas 168 milhões. Era um rombo impensável. Um ano depois veio o alívio, um novo plano de refinanciamento. Os pagamentos anuais caíram para cerca de 60 milhões de libras, mas tinha um preço. Os prazos foram esticados, os juros aumentados e a dívida geral cresceu ainda mais. O United afundava lentamente num buraco financeiro e esse era apenas o começo. Os Glazers não se incomodavam com as cifras, afinal, tudo era pago pelo próprio clube. A marca Manchester United seguia gerando rios de dinheiro com ingressos, patrocínios e direitos de TV. O fluxo de caixa era tão absurdo que, aos olhos deles, a dívida não era um problema, era uma ferramenta de lucro. E o mais chocante, com tanto dinheiro entrando, nenhum plano de modernização do Old Trafford foi colocado em prática. Nem um centavo foi reservado para isso. Em 2010, a família foi ainda mais longe, fez uma nova jogada de mestre, emitiu 500 milhões de libras em bônus, com vencimento previsto para 2017. Enquanto isso, a revolta nas arquibancadas explodia. Os torcedores, em protesto, abandonaram o vermelho e branco e voltaram a vestir o amarelo e verde. As cores originais do clube. Não era moda, era resistência. Essas cores se tornaram um símbolo de luta, uma lembrança das origens do Manchester United, nascido do suor dos trabalhadores ferroviários do sudoeste de Manchester. A batalha contra os Glazers se intensificava. Em 2005, os antigos acionistas foram expulsos do conselho e o grupo se reorganizou sob novo nome, o Manchester United Supporters Trust, o famoso MUST. Com essa nova estrutura, o movimento reuniu alguns dos torcedores mais ricos e influentes do país,
Glazers. E por volta de 2010, esse consórcio fez o impensável. Manifestou interesse em comprar o clube dos Glazers por 1 bilhão de libras. Um esforço para devolver o poder à torcida. Mas a proposta nunca saiu do papel. Os Glazers foram rápidos em rejeitar, vazando para a imprensa que o United não estava à venda. A ironia, enquanto os bastidores ferviam, o time em campo brilhava como nunca. Era uma das fases mais vitoriosas do século XXI. Taças, glórias e momentos épicos. O caos financeiro e as decisões obscuras foram encobertos pela euforia das conquistas. O United vivia sua magia, mas ela não duraria para sempre não. Alex Ferguson se despediu no auge, conquistando o 19º e o 20º título inglês, finalmente superando o Liverpool, seu maior objetivo pessoal. Mas quando ele saiu, deixou um vazio impossível de preencher. Com David Moyes, o desafio era quase cruel. Ele não só substituía uma lenda depois de 26 anos de reinado, como herdava um elenco envelhecido, exaurido e um clube sem rumo claro. Ele nem teve chance. Mas a verdade é que o problema ia muito além do banco de reservas. Nem os treinadores seguintes, nem as estrelas contratadas a peso de ouro conseguiram resolver o que faltava: um plano futebolístico consistente e de longo prazo. E tudo piorou quando David Gill, o CEO que guiava o clube nos bastidores, saiu junto com Ferguson. Gill estava no United desde 2004 e, apesar de ter sido um dos que se opuseram à compra dos Glazers, acabou permanecendo no cargo e se tornando um aliado estratégico. Os torcedores o chamavam de hipócrita, mas até seus críticos reconheciam. Ele mantinha o clube funcionando, cuidava da parte executiva e deixava Fergie livre para cuidar do futebol. E, acima de tudo, sabia o que estava fazendo. Quando ele saiu, os Glazers colocaram Ed Woodward no comando. Um gênio das finanças, sim, mas que não entendia nada de futebol. Woodward era o homem por trás das campanhas de marketing, dos contratos milionários e dos recordes de receita, mas nunca teve o conhecimento ou a sensibilidade que o esporte exigia. Em vez de contratar um diretor de futebol para gerir o lado esportivo, ele concentrou todo o poder nas próprias mãos, focando em patrocínios, acordos comerciais e expansão global. Enquanto ele fazia negócios, o futebol era deixado de lado. O contraste com os rivais era brutal. City, Liverpool e outros gigantes estruturavam departamentos técnicos sólidos, investiam em análise, planejamento e filosofia tática. Tudo tinha propósito, tudo tinha método. E o United, não. Quando Ferguson pendurou o apito, não foi só Moyes que herdou o caos, foi o clube inteiro. Logo na sua primeira janela de transferências, Ed Woodward deixou claro o que viria pela frente. Ele definiu o tom do que seria uma década de decisões caóticas, sem rumo definido e marcada por erros estratégicos que assombrariam o Manchester United por anos. A verdade é que a reconstrução do elenco deveria ter começado muito antes, ainda sob o comando de Alex Ferguson. Mas nos últimos anos do técnico, o clube vendeu mais do que contratou. E o motivo era simples: a dívida dos Glazers. Desde o refinanciamento de 2006, o Manchester United sangrava dinheiro com pagamentos de juros, taxas e amortizações. Com isso, o investimento em reforços ficou em segundo plano. Em 2012, os Glazers tentavam resolver parte do problema com mais um refinanciamento. Dessa vez, colocaram 10% das ações do clube no mercado, levantando cerca de 150 milhões de libras. Mas tinha um detalhe: e dos grandes, essas ações eram classe B, o que significava zero direito a voto. Ou seja, os Glazers continuaram com controle absoluto, reduziram os juros e deram ao clube um pequeno fôlego para voltar a investir em contratações. Mas, como tudo que cercava essa família, o preço veio depois, e os problemas também. Erros de transferência não eram novidade no United, mas, sob Ferguson, o clube mantinha um equilíbrio raro, uma estratégia pensada, o que era justamente sua vantagem competitiva sobre os rivais. Após sua saída, esse equilíbrio desapareceu. Os Red Devils rapidamente se tornaram símbolo de ineficiência no futebol europeu. Não era por falta de dinheiro, longe disso. O que faltava era visão. Woodward parecia mais interessado em bater recordes de transferências, estampar manchetes e vender a marca Manchester United do que em montar um time realmente competitivo. Às vezes, parecia que ele nem entendia o que o elenco precisava dentro de campo. E além das falhas de julgamento, a burocracia tomou conta. O processo de contratações se tornou lento, confuso, cheio de reuniões e aprovações. O oposto da agilidade e sinergia que existiram na época Ferguson-Gill. Desde que os Glazers assumiram, o United gastou mais de 2 bilhões de libras em transferências. Mais da metade desse valor veio na última década.
É uma fortuna suficiente para competir de igual para igual com City e Liverpool. Mas, ainda assim, desde a aposentadoria de Ferguson, o clube terminou entre os 3 primeiros apenas 4 vezes. E o mesmo padrão se repetia nos bancos de reservas. Cada novo técnico chegava com pompa e espetáculo, apresentado como a nova era, o Messias que recolocaria o United no topo. Mas bastavam alguns resultados ruins e a paciência acabava. A confiança sumia e o ciclo recomeçava. Ex-funcionários descrevem o clube sob a tutela de Woodward como um ambiente confuso, pesado e excessivamente corporativo. Um lugar onde o futebol era apenas mais uma planilha de resultados. E os Glazers? O que fizeram diante de anos e anos de fracassos? Nada. Absolutamente nada. Enquanto o dinheiro continuasse entrando por meio de patrocínios, licenciamento e contratos comerciais, eles se mantinham confortáveis. O fluxo de caixa era estável, suficiente para pagar os empréstimos e manter a máquina girando. A performance em campo era irrelevante. Woodward continuava no cargo, intocável, não importava o tamanho da crise. Aí chegamos em 2014, o ano da morte de Malcolm Glazer, o patriarca, um homem que, curiosamente, nunca tinha visitado Old Trafford. Mas sua morte não mudou absolutamente nada. O clube já estava há anos sob o comando de seus filhos e agora, com os pagamentos da dívida reduzidos e com centenas de milhões disponíveis para transferências, muitos pensavam, talvez, enfim, seja hora de investir em infraestrutura? Pois é, nem pensar. Os Glazers criaram uma prática inédita no mundo do futebol. Começaram a tirar dinheiro do clube em forma de dividendos. Anualmente, enquanto a dívida ainda crescia, milhões de libras eram retirados diretamente dos cofres do Manchester United e depositado nas contas da família. Enquanto isso, Old Trafford estava literalmente caindo aos pedaços. Buracos no teto, ferrugem nas arquibancadas, infiltrações e até ratos habitando os bastidores do estádio. O que um dia foi o teatro dos sonhos, agora se parecia mais com o símbolo da decadência de um império. Há alguns anos, o Tottenham pegou um gigantesco empréstimo para erguer seu novo estádio, um símbolo moderno, reluzente e cheio de ambição. Curiosamente, hoje, depois de todos os refinanciamentos e manobras financeiras dos Glazers, o Manchester United e o Tottenham pagam praticamente o mesmo valor anual em prestações de dívida. Mas tem uma diferença que destrói. Enquanto o Tottenham paga por um estádio novo, moderno e próprio, o Manchester United paga por algo muito mais sombrio: a sua escravidão. Uma instituição centenária, refém de uma família implacável, obcecada por lucro e poder. E a história se repete em cada canto da estrutura do clube. Enquanto os gigantes europeus inauguravam centros de treinamento futuristas, o United ainda procurava um terreno para construir o seu. Mesmo assim, a prioridade mais urgente sempre foi uma só: modernizar Old Trafford, que se encontrava em estado lamentável, um colosso envelhecido, símbolo de um passado glorioso e de um presente de abandono. A possível reconstrução do estádio representava muito mais que um gasto. Era um ponto de virada histórico para o Manchester United, e foi nesse contexto que aconteceu algo inédito. O primeiro jogo da história da Premier League adiado por causa de protestos de torcedores. Apenas uma semana antes, fãs enfurecidos já haviam invadido o centro de treinamento em Carrington, bloqueando a entrada dos jogadores e dirigentes. 15 anos antes, essa guerra era local, restrita aos torcedores de Manchester, mas agora ela tinha se tornado um movimento global, porque já não se tratava apenas do United. Tratava-se de uma luta contra o sistema, desencadeada pela Superliga Europeia, o projeto mais elitista e vergonhoso já tentado no futebol moderno. E quem estava no comando dessa nova ideia? Joel Glazer, o mesmo homem que, dizem, demorou anos para entender o que era impedimento. Agora se colocava como visionário do futuro do futebol, uma ironia grotesca. Mas é claro que os Glazers não resistiram à tentação. Com a pandemia corroendo receitas e lucros, eles procuravam novas formas de extrair dinheiro do clube. E então, sem pensar duas vezes, embarcaram de cabeça na Superliga, acreditando estar diante da maior oportunidade financeira da década. Mas, como em tantas decisões dessa família, eles calcularam tudo errado. O projeto ruiu antes mesmo de começar, enterrado pela pressão de torcedores, dirigentes e até jogadores. Joel Glazer teve que aparecer em público e, pela primeira vez, pedir desculpas à torcida diante de uma tempestade de revolta global. No fim, o bode expiatório perfeito surgiu: Ed Woodward.
Após o fiasco da Superliga, ele renunciou ao cargo. Mais tarde, alegou que tinha sido contra o projeto desde o início, dizendo que foi a única vez em 20 anos que discordou dos Glazers. Mas a verdade era outra. O Woodward foi um dos principais arquitetos da Superliga. Pouco tempo depois, no final de 2022, a notícia bombástica tomou conta do noticiário esportivo. Os Glazers admitiram publicamente, pela primeira vez, que estavam dispostos a vender o Manchester United. Naquele momento, o clube estava avaliado em torno de 3 bilhões de libras. Mas, em sua arrogância típica, a família estabeleceu o preço mínimo em 5 bilhões, um valor astronômico, praticamente utópico. E o que os levou a reconsiderar, depois de tantos anos no poder? Vários fatores, todos convergindo finalmente para pressionar o Império Glazer. Primeiro ponto, Old Trafford estava literalmente desmoronando. O estádio mais icônico da Inglaterra precisava de uma reforma total e urgente, uma que custaria centenas de milhões de libras. Segundo, o colapso da Superliga Europeia tinha deixado os Glazers sem o lucro bilionário que planejavam colocar no bolso. E o terceiro golpe veio das arquibancadas. A revolta dos torcedores atingiu seu limite. Os protestos se tornaram cada vez mais intensos, enquanto o mercado de direitos de TV começava a desacelerar. O novo contrato de transmissões, que deveria trazer um novo boom financeiro, aumentou a receita em apenas 4%. Com tudo isso acumulado, os Glazers sentaram-se à mesa e fizeram as contas. Eles avaliaram o tamanho das reformas necessárias, o custo de reconstruir o estádio e o tempo que levaria para esse investimento gerar retorno. No fim, chegaram à decisão que parecia inevitável: era hora de vender. Surgiram vários interessados, mas as negociações travaram rapidamente. O motivo? O preço absurdo exigido pelos americanos. Ninguém estava disposto a pagar mais de 4 bilhões e 500 mil libras, enquanto os Glazers pediam 5 bilhões. As conversas se arrastaram. Os torcedores, ansiosos, sonhavam com um milagre de Natal. E no final de 2023, esse milagre, pelo menos por alguns dias, pareceu se tornar realidade. A notícia explodiu nos jornais. Os Glazers estavam a vender uma parte significativa do Manchester United. O comprador, a gigante britânica do setor químico Ineos, do bilionário Jim Ratcliffe. Ratcliffe, um dos homens mais ricos do Reino Unido, conhecido por investimentos ambiciosos no esporte, adquiriu 27,7% das ações do clube por 1 bilhão 250 milhões de libras. Dessa quantia, 200 milhões foram imediatamente destinados ao início das reformas tão esperadas em Old Trafford. Mas o grande impacto não estava apenas na venda, e sim em quem estava comprando. Jim Ratcliffe, segundo o homem mais rico da Inglaterra, dono de uma fortuna próxima a 30 bilhões de libras, era natural de Manchester e talvez o mais importante torcedor fanático do United desde a infância. Sua chegada foi recebida com esperança e empolgação. Finalmente, um dono que entendia o que o clube significava para o povo. Mas os ventos mudaram rápido. Com o passar dos meses, o encanto deu lugar à frustração. Muitos torcedores começaram a sentir que o novo acionista estava seguindo o mesmo caminho frio e impessoal dos Glazers. Mas essa é uma parte da história que ainda está se desenrolando. Hoje, a Ineos controla todas as operações futebolísticas do Manchester United, mas o comando comercial, o dinheiro, as decisões estratégicas e os patrocínios ainda está firmemente nas mãos dos Glazers. No último ano, a Ineos reformulou quase toda a alta administração, trocando diretores, gestores e profissionais em toda a estrutura esportiva. Essas mudanças resultaram em uma janela de transferências histórica. Pela primeira vez, desde a saída de Cristiano Ronaldo, o United lucrou mais de 100 milhões de euros com vendas. E o mais surpreendente, essas vendas não vieram de grandes astros, mas de 7 jogadores formados na base. Um movimento que, sob o antigo comando de Ed Woodward, jamais teria acontecido. Paralelamente, Old Trafford começou a receber reformas essenciais, há muito tempo prometidas e finalmente colocadas em prática. Mas Ratcliffe não parou por aí. Ele revelou uma visão ousada para o futuro: construir um novo mega complexo esportivo em Manchester, um estádio com capacidade para 100 mil pessoas, uma arena grandiosa que seria a nova casa do United e palco de jogos da seleção inglesa. O custo estimado, aproximadamente 2 bilhões de libras, mas o otimismo durou pouco. Conforme o primeiro aniversário da parceria entre Glazers e Ineos se aproximava, o entusiasmo dos torcedores começou a desvanecer. A promessa de renovação
foi substituída por críticas e decepções. O estopim veio quando o clube lançou um rigoroso plano de corte de custos. As medidas atingiram várias áreas, reduziram verbas de caridade, salários de funcionários e resultaram na demissão de quase um quarto dos trabalhadores dos escritórios. Mas a bomba maior veio depois. Jim Ratcliffe, pessoalmente, comunicou a Sir Alex Ferguson que ele não seria mais embaixador oficial do clube, encerrando uma função simbólica e respeitada que Fergie manteve por mais de 12 anos. Pouco tempo depois, veio outra decisão polêmica. O United aumentou o preço dos ingressos no meio da temporada, eliminando descontos para crianças e idosos. A repercussão foi imediata, revolta total. Nem mesmo os Glazers tinham ousado mexer nos preços dessa forma. Essas mudanças vieram no pior momento possível. Após o que muitos consideram a pior temporada da história do clube, a atual campanha parecia seguindo o mesmo caminho. Os torcedores, decepcionados e cada vez mais críticos, começaram a cobrar a responsabilidade de Ratcliffe. Afinal, o homem nascido em Manchester deveria entender o peso da economia local, tão distante da realidade de Londres. Mas, sob sua gestão, o clube se tornava cada vez menos acessível ao torcedor comum e a lista de reclamações só aumentava. E aí vem a pergunta inevitável: qual é a moral dessa história? Ela depende do ponto de vista. Do lado empresarial, é difícil negar a genialidade dos Glazers. Eles enxergaram o United como mina de ouro, império global de lucros, e exploraram isso com precisão cirúrgica. Compraram o clube por um valor razoável, com risco mínimo, e durante 2 décadas extraíram dinheiro sem parar. Usaram o United para garantir empréstimos, financiar empresas e multiplicar fortunas. Para os credores, o clube era uma galinha dos ovos de ouro, que nunca parou de botar. Nos negócios foi um sucesso absoluto, mas olhando com o coração de torcedor, é impossível não enxergar o outro lado da moeda. O time que um dia foi símbolo de glória, tradição e título, hoje é um competidor de meio de tabela, tentando sobreviver entre altos e baixos. Mesmo assim, o Manchester United ainda é o clube mais valioso da Inglaterra, registrando recordes de receita, até mesmo em suas piores temporadas. Créditos a Ed Woodward, é claro, o homem que transformou fracassos em lucro. Mas há um preço que nunca poderá ser pago, porque além das dívidas, números e relatórios financeiros, existe algo muito mais precioso: o tempo. Os Glazers roubaram 20 anos da torcida do Manchester United. Problemas financeiros serão resolvidos, dívidas podem ser quitadas, e o United nunca será o Portsmouth. Em perspectiva, 2 décadas de decadência são apenas um capítulo na longa trajetória do clube. E, como sempre, depois da queda, vem a reconstrução. Esse é o ciclo do futebol, o ciclo da vida. Mas, para os milhões de torcedores que viveram a derrocada do clube mais temido da história da Premier League, esse tempo jamais voltará.